Elementos, Tá, elementos de latim? Sim. Ok. sim. Unidade 12. Deixa eu aumentar aqui a tela. Pronto. Elemento de latim, né? Unidade Aham. 12. Não saiu, pastor Cristóvão? Saiu? Não, Tem que peraí. clicar na Na- unidade 12 Na aí. tela. Vai de novo. Eu acho que eu caí. Voltou? Voltou. Tá. Vou colocar isso aqui. Bom, então na unidade 12, nós vamos ver os modos verbais. Os verbos, eu não sei se no espanhol também, eu acho que sim, mas em português são classificados em 3 modos: modo indicativo, modo imperativo e modo subjuntivo. O que é isso? Modo indicativo é aquele que o verbo exprime fatos, ações ou estados certos. Por exemplo, certos e reais. Por exemplo, tu és paciente. Aí você faz uma afirmação com certeza. A pessoa é isso, né? Ou ele corre muito. Também você faz uma afirmação certa a respeito da ação praticada por ele. Nós fizemos amizades lá. Então, outro modo, outra característica do indicativo é a certeza, um fato real. Tá? Você está descrevendo ou se referindo a um fato com certeza. Então, esse é o modo indicativo, você está indicando algo. Depois nós temos o modo imperativo. O modo imperativo é aquele que o verbo exprime ordens e pedidos. Boa noite, Francisco. Boa noite, gente. Boa noite. Então, o modo imperativo, a gente está falando hoje, Francisco, dos modos verbais. Tá? A língua portuguesa tem 3 modos verbais, que são indicativo, imperativo e subjuntivo. Tá? Então, indicativo é aquele modo em que o verbo exprime um fato ou uma ação ou um estado certo, uma coisa real. Por exemplo, tu és paciente, ele corre muito, nós fizemos amizade por lá. Então, essas 3 afirmações aqui têm uma referência a um estado ou uma qualidade ou uma ação real, acontecida, tá certo? Do verbo ser, és paciente, ele corre muito, nós fizemos amizade por lá. Então, o verbo está indicando alguma coisa certa. Aí nós temos o modo imperativo. O modo imperativo é aquele em que o verbo exprime ordens ou pedidos. Por exemplo, ande direito. Então, aí é uma ordem, tá certo? Você está determinando alguma coisa. Como o nome já está dizendo, imperativo. Recebei nossas saudações. Recebei. Tá? É uma ordem e também um pedido. Tá? É aqui o modo imperativo. Outro exemplo, tenhamos cuidado. Nós estamos fazendo uma determinação para nós mesmos de que nós devemos ter cuidado. Então, esse é o modo imperativo, quando você emite uma ordem. E agora, então, nós temos o terceiro modo, que é o modo subjuntivo. O subjuntivo é aquele em que o verbo exprime fatos, estados ou ações considerados incertos, como desejos, suposições ou hipóteses. Então, diferente do indicativo, o subjuntivo fala de uma coisa ainda irreal, possível de acontecer, mas ainda não real como no indicativo. Por exemplo, espero que não cheguemos tarde. Aqui tem um desejo, né? Outro, é impossível que ele seja tão teimoso. É uma afirmação de que não se tem certeza. O indicativo seria, ele é teimoso, mas o subjuntivo é impossível que ele seja tão teimoso. Outro exemplo, desejo que tenhamos bons resultados. Aqui, de novo,
um desejo. Observe que o subjuntivo, em geral, ele vem acompanhado do pronome, tá? Vem acompanhado do que antes do verbo. Então, espero que, ou antes ou depois, desejo que, é impossível que ele seja, né? Que não cheguemos, que tenhamos. É uma característica do subjuntivo, embora não seja sempre, tá certo? Então, resumindo, indicativo, imperativo e subjuntivo são modos verbais, tá? São esses 3 modos que nós temos na língua portuguesa. Deixa eu ampliar aqui. Tá. Vamos colocar agora aqui, lado a lado, esse exemplo que nós demos, tá? Aqui no português. Por enquanto, isso aqui é só português. A gente não está entrando no latim ainda. Português, indicativo. Qual a característica do indicativo? Exprime ações, fatos ou estados reais, ou coisa certa. Por exemplo, eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Isso aqui é a primeira conjugação, como vocês já viram, verbos terminados em ar. Verbo amar, primeira conjugação. Os verbos terminados em er seria a segunda, o verbo terminado em ir, a terceira. E o português tem mais uma conjugação, que é verbo terminado em or. Então, ar, er, ir, o. Primeira, segunda, terceira e quarta conjugação. É assim que as conjugações se dividem. Então, primeira conjugação, verbos terminados em ar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Todos os verbos que terminam em ar, pertencente à primeira conjugação. O indicativo é assim, como a gente já sabe. E o subjuntivo? Subjuntivo, o verbo que exprime ações, fatos ou estados considerados suposições, hipotéticos ou desejáveis. Por exemplo, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Então, aqui é o quê? É uma suposição, ou é um desejo, né? É uma hipótese. Aí vira o subjuntivo. E aqui temos o exemplo do imperativo. Ama tu, ame você. Amemos nós, amai vós, amem vocês, ou amem eles. É uma determinação. Então, é simples, né? Indicativo, subjuntivo e imperativo. É só isso, não tem mais nenhuma outra informação de importância relativa aos modos verbais, a não ser isso. Observe as terminações do subjuntivo. Eu amo no indicativo, no subjuntivo vai para que eu ame. Tu amas, no subjuntivo vai que tu ames. Ele ama, que ele ame. Está vendo como é que o substitui o a em geral? Tá? Aqui tem o, as, a no indicativo. Amos, as, amam. Aqui tem es, emos, eis, amem. Tá? Então, subjuntivo, a primeira conjugação terminados em a, o subjuntivo vai para é. É bem simples. Tá? Substituir o já cai no subjuntivo. Não tem nenhum outro mistério aqui. E como é que fica isso? Aqui a gente está falando de verbos da primeira conjugação. Vamos ver como é que é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. No indicativo. Tá certo? No subjuntivo é que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. É uma hipótese, é um desejo, tá? É uma afirmação não tão certa quanto o indicativo. Enquanto eu digo aqui eu sou, indicativo, no subjuntivo é que eu seja. Tá? O imperativo do verbo ser, se tu, seja você, sejamos nós, sede vós, sejam vocês. Tá certo? Então, a gente está fazendo aqui uma recapitulação do português que é só para ajudar a embasar o que a gente vai ver depois no latim. Mas
Vocês já viram isso na escola, só que a gente vê e precisa relembrar, porque esquece. Se a gente não está lidando com isso todo dia, a gente esquece, tá? Então, no latim, existem os mesmos modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Não tem diferença. Vejamos, então, como é o modo subjuntivo dos verbos em latim na conjugação que nós já vimos. Primeira conjugação, verbo terminado em are. Está vendo a diferença da primeira conjugação em português? Os verbos terminam em ar, no infinitivo. Andar, cantar, falar. O latim infinitivo termina em are, cantare, ambulare, tá? Então, essa é a única diferença subjuntiva. O latim pega um eco no final. Então, como que seria? Vamos ver no latim um verbo que a gente já viu, que é o mesmo verbo amo. O infinitivo dele é amare. Então, verbo amo, infinitivo amare. Como é que fica? Ego, que sou eu. Agora eu estou botando pronome para a gente começar a acostumar com o pronome. Antes eu colocava só o verbo. Então, ego, amo, tu amas, is amat. Is é, no latim, ele. Nós amamos, vós amates, e amam. E é eles. Então, eles, plural, ele, singular. Is, ele, no singular. E eles, no plural. Tá? Então, olha como é que parece o português, nós já vimos isso, né? Amo, amas, ama. Amamos, amais, ama, em português. E o latim? Amo, amas, amate. Amamos, amates, amante. Perde o M, ganha o NT aqui na terceira, acrescenta um T aqui na segunda do plural, troca o O pelo U na primeira do plural. Ganha um T aqui na terceira do singular, a segunda pessoa do singular é igual e a primeira também é igual. O subjuntivo. Agora vamos ver como é que é o subjuntivo latim. Ego, amém. Olha como é que parece o português. Eu ame. Que eu ame. O latim vai dizer quod ego amem. Quod é o nosso quê? Vocês vão ver isso demais nos escritos. Então, quod ego amem, tá? Cuidado que não é o amém da expressão da palavra, tá? Amém. Que quod ego amem, quod tu ames, tá? Quod is amet. Qual que foi a diferença até agora do subjuntivo para o português? A única diferença até agora foi que pegou um T aqui na terceira. Tá? Depois, quando nós amemos, pegou U. Quando vós ametes, quod e amente. Então, se você troca o A pelo E nesses 4 casos aqui finais, você vai ter o subjuntivo. No primeiro, amo vira amém, né? Que eu ame. E na segunda, que tu ames, é igual ao português. Então, é muito semelhante, e só de você olhar, você já percebe aqui. Quod ego amem, quod tu ames, quod is amém. Quod nós amemos, quod vós ametes, quod e amente. Tá? Bem semelhante aqui o subjuntivo no português. Tá? Como é que é o imperativo? Em geral, só tem 2 formas no imperativo do latim. Ama, tu, amat, vós. Tá? Então, simplificou muito. Tá? Então, o subjuntivo é o modo verbal, indicativo, subjuntivo, imperativo. Eu estou enfatizando aqui o modo subjuntivo, que é aquele que nós vamos trabalhar muito por enquanto. Então, o subjuntivo, olhem bem, não tem segredo, não tem mistério. Tá? Essas formas aqui são bem semelhantes. A gente bate o olho e já percebe que perdeu o A, ganhou o E. Tá? Amet, amente, amem, amemos, amet, ametes. Vira subjuntivo no latim. O imperativo também é bem simples. Ama, tu, e amat, vós. Tá certo?
Então, assim são os modos verbais no latim, tá? Alguma dúvida até aí? Não. Só que esse, né, que eu ame, vai confundir no início, né? Por causa do amém aí, amém. Mas dá para lembrar, vai dar para Só lembrar. esse aqui, amém, Só que é meio esse, né? esquisito, mas se você lembrar que não pode confundir com amém, você já decorou. É. Então, quod ego amém. Você vai encontrar as duas palavras no texto, mas você vai pegar pelo contexto, se está falando de um verbo, você está falando do termo da palavra, amém, tá? Uhum. Dá para tranquilamente ver a diferença. A gente não precisa ter receio que nunca vai confundir. E as O duas senhor está palavras são dizendo, iguais no latim? O São, amém? São. são iguais, tá? o senhor tá dizendo que a gente viu lá no início da escola que nada. De vez em quando essas garotas do call center ligam para a gente e usa essa linguagem. O senhor pode me dizer que hora que eu posso estar ligando para o senhor? É o gerúndio, Que hora o eu posso, gerúndio. que hora eu posso ligar, que hora eu ligo? Que eu possa estar ligando. Eu Ó, posso estar eu ligando, lembro de muitos verbos, mas desse aí eu não lembro, não. Do subjuntivo, eu não lembro de ter estudado, Subjuntivo. não. É por isso que eu estou É, recapitulando foi o bom. português junto com o latim, que eu sei como é que é. Quando eu comecei a pegar o latim, eu tive que voltar no português. Aliás, o Napoleão Mendes de Almeida, que eu acho que é a melhor gramática, ele faz isso. Ele vai puxando o português e dando o latim, porque ele sabe que a gente passa no português sem... Passa para passar mesmo, né? Sem prestar muita atenção às vezes. Então, é bom que o português ajude a gente a entender o latim, tá certo? Eu creio que o Quando espanhol não também, tem quando muita também, diferença. quando também estiver usando o tempo do verbo, o tempo, né? Vai acrescentar só o futuro, né? Do subjuntivo. É. É, Mais que perfeito, isso, imperfeito. ok. Não, Imperfeito nós já vimos. isso, Amava-te, isso. que é amava, crescia, troca o V pelo B. Né? E... Então, tem pouca coisa. Esse aqui nós vamos usar, nós vamos acrescentando os tempos verbais à medida que a gente for andando. Tá? Que é melhor do que pegar e colocar todos os tempos verbos, todos os modos de uma vez, aí a gente fica perdido. Então, assim, aos poucos, nós vamos entrando em todas as conjugações. Um exemplo aqui, pastor Cristóvão, naquela palavra que o Senhor usa em Lucas, quando ele diz assim, porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem, eu acho que é mais ou menos assim. Ele está usando, é um exemplo, em português, Não, obviamente, não. Ali está no futuro, quando vier. está no indicativo, né? Está no futuro do presente. Não é um desejo, ele simplesmente está usando indicativo, com a pergunta, né? Será que achará? Então, acharei, acharás, achará. Acharemos, acharei, acharão. Quer dizer, o futuro do presente. Ainda é o modo indicativo. Ainda Né? é. Nós vamos ver muitos exemplos aqui de subjuntivo lá da palavra. Assim como o verbo amo, amare, todos os verbos da primeira conjugação latina são conjugados no subjuntivo, acrescentando-se as desinências ao radical, a saber, es, et, emus, et, ent, e no imperativo a, at. Por exemplo, âmbulo, que é andar, né? Aí o subjuntivo, quod ego ambulem, você viu lá que era amem, agora ambulem, quod tu ambules, quod is ambulet, quod nós ambulemos, quod vós ambuletes, quod i ambulente. Olha como é que termina igual. O verbo canto, cantem, cantes, cantet, cantemos, cantetes, cantet. Significo, signifiquem, significa, significat, significamos, significat, signifiquent. Mundo, o mundo, esse termo, essa palavra tem dois
dois significados. Mundo mesmo e também limpar. Aqui é o verbo mundo. Então, é por isso que tem o imundo, que é o que não é limpo, tá? Você tem imundo, imundo. A gente em português não usa mundar, né? Usa o substantivo, mas não usa o verbo. Então, mundo, mundem, quer dizer que eu limpe, né? Mundes, mundet. Mundemos, mundetes, mundent. Eu sei que a Bíblia usa esse verbo, mundo. Cogito, pensar. Cogitem, cogites, cogitet. Cogitemos, cogitetes, cogitem. Quer dizer, quod ego cogitem. Que eu pense. Quod tu cogites. Quod is cogites, cogitet. Quod nós cogitemos. Quod vos cogitetes. Quod i cogitem. Então, a desinência vai ser igual para todos os verbos terminados em are. Tá? Subjuntivo. Em, es, et. Emus, etis, ent. Tá? Não preocupe não que com o uso vocês vão pegando o subjuntivo. Batendo o olho no verbo na frase, você já sabe se vai estar no indicativo ou no subjuntivo. A própria frase vai te dar. Mas o que vai nos ajudar muito é a presença do code. Tá? O code vai nos indicar. Aqui está pedindo um subjuntivo. Assim como no português. Olha o code aqui. O que? Né? Que ele ame, que eles amem. Então, o que vai ser uma dica de que o verbo foi para o subjuntivo. E nesses verbos que nós falamos aqui no latim, da primeira conjugação, o imperativo fica tu ambula. Quer dizer, é a determinação, a ordem, anda, né? Tu canta. Tu significa munda. Tem um versículo na Bíblia, deixa eu ver. Não, aqui no plural, mundate. Quando Jesus fala com os fariseus, que ele fala do exterior do copo e do prato, ele fala limpai primeiro, não é? O interior do copo, ele usa esse verbo aqui, mundate, limpai, porque é vós. Então, o imperativo é tu e vós. Tá? Cogita, cogitate. Então, quando a gente encontra âmbula, só pode ser um imperativo. Por quê? Não pode ser a terceira pessoa, que a terceira pessoa do singular pega um T. Só uma dúvida aqui. O verbo mundo, limpar é mundo, e o mundo mesmo, como que ficaria quando se refere ao mundo? Mundos com U. Em latim ficaria como? Mundus com U. US aqui, ó. Ah, entendi. Mundus. Mundos. No nominativo, tá? Quando vai para o ablativo, ele vira mundo. Ele amou o mundo. Porque ele amou o mundo. Porque ele amou o mundo é acusativo. Ele mundum. Mundum, entendi. Porque é objeto direto. Tá? Pelo mundo. Não ameis o mundo. Ainda é objeto direto. Okay. Tá? Não ameis o mundo, objeto direto. Quem ama, ama alguma coisa. Então, é mundum. Tá? Para o mundo, aí é mundo, que é o dativo. Entendi. Então, esses aqui são exemplos de verbos que no subjuntivo se conjuga igual o amo. Tá? E quanto ao verbo sum, nós temos no latim ego sum, tá? Tu és, is est. Quer dizer, eu sou, tu és, ele é. Nós sumos, vós estes, e sunt. Tá? Ego sum, eu sou. Tu és, is est, ele é. Nós somos, vós estes, e sunt. Esse est aqui às vezes confunde um pouco, porque em português a gente fala vós sois, né? Então a gente tem que lembrar que o latim é um pouco diferente, mas é parecido com i est. Então, tu és é igual ao português, e o português, quando virou ele é, o latim é est. Tá? É o est.
O subjuntivo fica quod ego sim. Então, eu sou, aqui é que eu seja, quod ego sim. Quod tu sis, quod e sit. Essa é a forma aqui, vocês vão encontrar muito nas traduções, o sit, que é o subjuntivo do verbo ser, est. Então, quando fala que ele seja, é quod e sit. Simus, sit, sint, que eles sejam. Então, se tem lá sunt, eles são, o subjuntivo está quod e sint, que eles sejam. Tá? Aqui tem que prestar atenção e pegar que não tem muita relação com o português. Então, ego sim, tu sis e sit. Nós simos, vós sites e sint. O imperativo... Esse ICIT aí apareceu na doutrina da caridade. Muito. O sit e o sint vai aparecer demais. Porque, como eu falei da vez passada, o Swedenborg usa o subjuntivo, porque ele faz proposições para depois provar. Então, ele começa quod e vem o subjuntivo, sit ou sint. Tá? Que esteja. Que seja. Que ele seja. Que ele O seja. imperativo do verbo sum, esto, tu. Tem duas formas. Esto, is, não é muito usada, e estote. E sunto, is. É um pouco irregular aqui, porque não tem. Mas é um pouco diferente aqui o verbo sum, tá? Mas com o usa nós vamos pegar. Mas dá para guardar principalmente aqui, ó. Quod e sit, que ele seja. Quod e sim, que eles sejam, tá? Mas depois vamos precisar de consultar sempre a tabelinha aqui dos verbos para pegar essas pessoas aqui. Bom, então isso aqui do verbo subjuntivo em latim é isso que eu queria mostrar. Tá? Subjuntivo dos verbos terminado em A, pega essas desinências aqui, né? Que eu ame, que tu ames, que ele ame, muito parecido com o português. E subjuntivo do verbo sum, pega essas desinências aqui, ego, sim, tu, sit e sit. Simo, sit, sim, é um pouco diferente, um pouco estranho. Todos os outros verbos que terminam em are, no infinitivo, no latim, vão ser conjugados da mesma forma no subjuntivo. Cogito, cogitem. Cogita, cogitas, cogites. Né? Cogitat, cogitet. Então, ele perde o A e ganha o E para virar subjuntivo. Tá certo? Bom, tá mais ou menos claro até aí? Alguma dúvida? Nós vamos trabalhar muito com esses casos. Agora, eu queria falar de uma particularidade do verbo sum. Quando traduzirmos o verbo sum para o português, quer dizer, verbo ser, devemos levar em conta o contexto. Oi? Sou, você não falou? Sum, sou. No presente Aonde? indicativo. Não, digo assim, me lembrei da aula número 8 que você fez. Sum, que significa sou. Isso, exatamente. Uhum. É o verbo ser, mas ele fala na primeira pessoa, sum. Né? Tem uma expressão de um filósofo que fala cogito ergo sum. Se eu penso, logo eu existo. Né? É famosa essa. Então, ele usa cogito, a gente já viu o verbo cogitare, ergo, portanto, sum, sou. Mas aqui é isso que eu vou entrar agora. A gente não traduz penso, logo sou. Penso, logo existo. Por quê? Porque o verbo ser, ele pode ser traduzido, deve ser traduzido de 3 formas na língua portuguesa. Ser, estar e haver. Então, a traduzir o verbo sum para o português, devemos levar em conta o contexto e, então, empregar uma das 3 acepções do verbo ser em nossa língua. Né? Do verbo sum, quer dizer, é o ser, estar e haver. Por exemplo, aqui a gente tem um verbo sum no latim.
Um exemplo de como esse verbo é traduzido como ser em português. Luna pulcra est. A lua é bela. Tá certo? Luna pulcra est. Então, aqui não tem dúvida de que está falando que ela é alguma coisa. Aqui é o verbo sum da terceira pessoa, est. Luna pulcra est, quer dizer, lua bela é. Tá? O outro exemplo do verbo sum traduzido como ser. Puella et puer amici sunt. Aqui o verbo aqui na terceira pessoa do plural, são. A menina e o menino são amigos. Então, o contexto vai nos dizer que aqui a gente tem que traduzir como o verbo ser mesmo. A lua é e o menino e a menina são. Tá bom? Agora, mas vamos ver aqui outro caso em que esse verbo não pode ser traduzido como ser, tem que ser traduzido como estar. Tá certo? Essa é a diferença que tem no português. E o inglês, por exemplo, não tem. O inglês usa o verbo ser nos dois casos aqui, no primeiro e no segundo que nós vamos falar aqui. Por exemplo, o sum é traduzido como estar quando a gente fala, por exemplo, femina in domo est. A mulher está na casa. A gente não vai falar a mulher é na casa, tá certo? Porque aqui é uma condição temporária. Ela está na casa agora, mas daqui a um minuto ela pode não estar. Então, essa é a diferença entre o verbo ser e estar, que os americanos têm dificuldade de entender no começo. Tá? Ser é uma condição mais permanente, estar é uma condição mais temporária. Então, femina in domo est, ele está usando o mesmo verbo latino para dizer que a lua é bela e para dizer que a mulher está na casa. Então, a gente não vai traduzir a mulher é na casa. A gente vai colocar a mulher está na casa. Tá? Então, a segunda maneira de traduzir o verbo sum. Um outro exemplo, status hominis cum est impróprio. Aqui tem um erro, de próprio. O que é isso? O estado do homem quando está no próprio. Também é uma condição temporária, quando ele está no próprio, porque ele pode não estar. Então, o verbo est deve ser traduzido como estar. Tá certo? Mas tem um terceiro uso do verbo ser no latim. Ele é traduzido como haver. Por exemplo, sum tria genera somniorum. Esse sunt aqui não pode mais ser traduzido como são, nem como estão, mas vai ser traduzido como há. Há 3 gêneros de sonhos. Tá? Sunt, há, tria genera, 3 gêneros, somniorum, de sonhos. Tá? Aqui, se você colocar são 3 gêneros de sonhos, não faz muito sentido. Se você colocar estão 3 gêneros de sonhos, não faz sentido. Então, você tem que pregar o verbo há, no conceito de existir. Existem 3 gêneros de sonho. Um outro exemplo. Sunt duo principia falsorum. Uno ex ignorantia veri, alterum ex cupiditatibus. Então, sunt há, duo principia, 2 princípios, falsorum, de falsos. Uno ex ignorantia veri, proveniente da ignorância do verbo, alterum ex cubitatibus. Há 2 princípios de falso. Também tem o errinho aqui, me desculpe. Oriundo da ignorância do vero, né? Faltou o vero aqui. Do vero. O outro, oriundo das cobiças. Tá? Então, aqui o verbo sum tem que ser traduzido como há, no sentido de haver, de existir. Tá vendo? Então, como é que a gente sabe que vai empregar ser, estar ou haver? Pelo contexto. Vocês fazem o julgamento e empregam o verbo que é mais adequado. Tá? Cristóvão, como é que então se traduz o ser e o existir? Aí o latim pega o infinitivo desses 2 verbos, ex et existere. Para a gente traduzir é fácil, porque o S é o verbo ser, infinitivo, e existere é o infinitivo do verbo existir. Tá? Ser e existir. Simplesmente isso.
Inclusive, eu acho que nem devia colocar no latim, porque se coloca no latim só confunde. Porque S no latim é simplesmente ser. E quando eu falo assim, o ser e o existir de Deus, eu posso não entender os conceitos teológicos, mas eu sei o que está falando. A qualidade dele que é, a qualidade dele que existe, tá? Eu, se fosse traduzir, eu não colocaria latim, eu colocava o ser e o existir, tá certo? Mas o tradutor coloca ex, exister e só confunde. Melhor colocar as palavras mais diretas que tem. Então, ser existir é simplesmente ser e existir, tá? Agora, a pessoa pode explicar assim, ó, o ser é uma condição permanente, o existir é que vem dali, como uma coisa que nasce dali e se manifesta. Aí já entra no conceito teológico, numa explicação teológica do termo, tá certo? Aí já é outra coisa. Se você pegar dentro de outra terminologia, a pessoa vai explicar diferente. Seria também, pastor Cristóvão, o caso da compreensão daquela questão que John levantou numa das nossas reuniões às quintas, que faz todo sentido e que também entra numa problemática, que é da existência do mal, nesse caso do ser e do existir, porque o ser seria o amor, né? O bem existe, né? E aí, o mal existe? Não, o mal ele está, o mal ele aí precisa de uma explicação teológica também, né? Porque ele passa a estar aonde não estaria o amor, mas o amor está em todo lugar. Não, é a ausência do amor, é o início do começo do mal. Como é que explicaria isso no latim, então, assim, friamente? Olha, primeiro falando assim existir, a relação é com o divino amor e a divina sabedoria, tá? O divino existir, ele é relacionado à divina sabedoria, porque a divina sabedoria é como o divino amor se manifesta. Então, o ser se manifesta no existir. Essa é a explicação teológica. Se você pegar uma explicação gramatical, a pessoa vai falar assim, é a mesma coisa. Não há diferença entre ser e existir. Porque uma coisa é porque ela existe porque ela é. Mas a explicação das doutrinas ser e existir tem a ver com o divino amor e o que sai deste divino amor, o que faz a manifestação deste divino amor, o divino existir. Aí é outra explicação dentro do conceito da terminologia dos escritos. Agora, a relação, então, do mal, a existência do mal. O mal não é onde termina o amor e continua, porque, como você falou, o amor e a sabedoria ocupam todos os espaços. O divino bem, a divina verdade, ocupa todos os espaços sem espaço, no espaço espiritual, celeste, natural. A questão é que o mal é uma deturpação do bem. Então, você pode dizer que no inferno tem o mal, mas esse mal, na origem, era o amor, era o bem. Só que lá ele ficou distorcido, deturpado. Então, não é que o mal teve outra origem. O mal foi o bem que foi distorcido. Tá certo? Ele não, então, existe, não tem... ele não estando coexistindo. Não, eles coexistem, mas não habitam junto. Isso faria com que, de fato, separado ele passasse a existir dentro de um espaço e tempo. É que a cabeça da gente fica... Um lado da cabeça da gente sabe que ele não existe, porque o que existe mesmo é o bem. Mas ele está em alguns lugares como que existindo por essa questão. Mas não pela ausência do bem, sim pela deturpação do bem. Assim como o vero e o falso. O vero é sempre vero, mas se o vero é empregado com a intenção do mal, ele se torna falso. Então, não tem outra origem do falso a não ser o vero que foi deturpado, foi adulterado, se transformou, mas a fonte é única só. A única fonte de vida e de tudo é o Senhor, tá? E por isso que ele ocupa todos os espaços. Agora, quando as coisas que vêm dele são deturpadas, aí elas são transformam em mal ou em bem, mas em origem era o amor e a sabedoria, era o bem e a verdade. Tá? Então, depois dele transformado, ele passaria ou passa a existir? Eu creio que sim. Eu não estou dizendo isso. O senhor lembra que eu já falei uma vez que a filosofia do Roberto Roden, ele faz a separação do existir e do criar.
Ele disse assim, exatamente porque essa questão na cabeça do homem vai sempre atribuir duas criações no universo, dois criadores no universo. O que é impossível. E o que é impossível, isso. Mas, de fato, o mal, o Senhor não cria o mal e o mal está aí. Ele não criou o mal, tá? Tudo que ele criou bem, agora a recepção do homem perverte o bem em mal. A força do inferno era uma força divina no começo, só que ela é empregada no sentido ruim. O inferno em si ele não tem vida, não tem poder, não tem força nenhuma. Ele usa o poder e a força divina para o mal, tá? Porque se a gente admitir que o mal existe independente do bem, você está atribuindo outra fonte de criação. Exatamente. Tá? Eu queria fazer um parêntese aqui. Quando a gente está falando do verbo haver, tá? Há dois princípios de vida. Você já deve ter visto, na língua portuguesa, algumas pessoas empregarem o verbo haver no plural. Por exemplo, houveram 10 pessoas na aula ontem. Isso é um erro grave. O verbo haver, no português, no sentido de existir, nunca varia em número, vai ser sempre singular. Tá? Então, quando você ouvir falando houveram, você já fica de orelha em pé, porque vai vir um erro ali. Agora, se ele fala houveram no sentido de houveram por bem, no sentido de ter, no sentido de achar, ou no sentido assim, eles houveram deixado a responsabilidade comigo, aí sim, porque houveram está substituindo ter. Eles tinham deixado, tá? Mas nunca no sentido de existir. Então, houveram pessoas no passado que fizeram isso na história, erro grave. Então, o verbo haver no passado é sempre houve, tá? Sempre havia. Você não fala haviam 2 pessoas, não. Havia 2 pessoas. É só um parênteses, porque esse é um erro muito, muito, muito comum. Então, o verbo haver nunca flexiona no passado, nem no presente com o sujeito, tá? Bom, só mais uma coisinha, que já que a gente está um tempinho aqui antes de entrar no exercício, Muito bom. Eu quero entrar aqui no apêndice, que tem a ver também com isso que a gente está falando. Estão vendo aí? Apêndice? Sim. Ok. Na língua portuguesa, há alguns verbos que se chamam abundantes, porque tem 2 formas de particípio. Uma forma irregular, uma forma regular e outra irregular. Nesse caso, as formas do particípio regular são sempre precedidas de ter e haver, enquanto as formas do particípio irregular serão sempre precedidas do verbo ser e estar. Por exemplo, vamos colocar o verbo cobrir, tá? Você tem cobrido e coberto. O verbo salvar, você tem... Cadê salvar? Salvado e salvo. O verbo pagar, pagado e pago. Deixa eu pegar outro aqui. Fritar. Fritado e frito. São 2 infinitivos. Tá? Não são muitos verbos na língua portuguesa. Eu acho que eu listei aqui todos eles. Tá? Talvez 60 ou 70. Se tiver mais algum, eu desconheço e não achei referência. Por exemplo, matado e morto. Oprimir e opresso. Pegado e pego. Então, também as pessoas confundem muito isso aqui, porque não sabem que existe uma regra. Qual é a forma regular do particípio? Por exemplo, absolver, a forma regular é absolvido. É porque segue o padrão, né? Abstrair, abstraído. Aceitar, aceitado. É assim que todos os outros verbos que não são abundantes fazem. Então, nesse caso aqui, esse particípio irregular segue a forma dos verbos regulares. Ele termina com ado, tá? Ido, benzido, cobrido, completado, confundido. Então, esse aqui é o particípio. Mas esses verbos listados aqui
também tem uma forma mais contrata, uma forma resumida, uma forma irregular. Por exemplo, absolver tem absolto. Abstrair tem abstraído e tem abstrato. Aceitar tem a forma regular aceitado e tinha a forma contrato irregular aceito. Acender tem a forma regular acendido e tem a forma irregular aceso. Tá? Então, como é que a gente vai usar, empregar esses verbos aqui? Soltado, tá? Ou solto, salvado ou salvo, pegado ou pego. A regra é simples. A forma regular do verbo, tá? A mais comprida, tá vendo? Absolvido, abstraído, termina com ADO ou IDO aqui, ó, vai sempre ser usado com ter e haver. Tá? E a forma mais curta, absoluto, abstrato, aceito, aceso, anexo, vai sempre empregado com o verbo ser e estar. É só isso. Por exemplo, os bombeiros tinham salvado o banhista. O banhista foi salvo pelos bombeiros. Está vendo o verbo ter aqui? Fica com a forma mais comprida, do infinitivo, o particípio. Tinha salvado. E foi salvo. Tá? Você nunca pode falar, os bombeiros tinham salvo o banhista, que é um erro muito comum, mas muito errado. Ou o banhista foi salvado pelos bombeiros. Errado. Então, a forma mais curta do verbo abundante se emprega com o verbo ser, estar. Por exemplo, o banhista está salvo, porque o bombeiro tinha salvado ele. Por exemplo, o ovo. Ela tinha fritado o ovo. O ovo está frito. O ovo foi frito. Tá? Então, verbo abundante, que tem duas formas de particípio. Não são muitos verbos, 60 ou 70 talvez mais comuns na língua portuguesa. Então, como é que você fala? Exprimir ou expresso? Tá? Ele exprimiu, por exemplo, ele tinha exprimido o seu pensamento. O pensamento dele foi expresso. Então, emprega ter e haver com a forma mais longa, o particípio mais longo, emprega o ser e estar com o particípio mais curto. Por exemplo, pegar. Tá? Ele tinha pegado o dinheiro para comprar alguma coisa. Então, o dinheiro foi pego na quantia certa. Essa é a forma correta de empregar esses verbos que muita gente erra. Até gente que escreve, eu já vi, eu faço revisão, eu já peguei revisão de gente que passa por cima disso sem... Tá? O cobrido mesmo, o cobrido de fato existe, esse que o senhor mencionou anteriormente? Ele tinha cobrido o doente foi coberto por ele. Tá? É um particípio, é um verbo abundante. Parece esquisito, né? Agora, tem um que o pessoal usa e que não é verbo abundante, trazer. Não existe trago. Você fala, ele tinha trago o dinheiro. Isso não existe, porque trazer não é verbo abundante. As pessoas pensam que são, mas não é. Então, trago é errado de qualquer maneira, porque nem abundante ele é. Frigir, ganhar. Por exemplo, ele tinha ganhado muito dinheiro. O dinheiro foi ganho, tá? Por ele. E assim por diante. Eu estou colocando isso como apêndice aqui no final das lições, depois vocês dão uma lida, tá? Porque essa regra aqui é importante e as pessoas passam por cima dela. E já que a gente está vendo latim, a gente pega a oportunidade também de ver esses detalhes no português. Porque se a gente vai traduzir do latim para o português, vamos traduzir com o português também correto. Tá? Então, é isso de verbo abundante. Ficou claro isso aí? Deu para perceber uma grande diferença entre norma culta e vulgar, né? Linguagem vulgar. Por exemplo, como soa mal você dizer o banista foi salvo porque o salva-vida ou o bombeiro... Como é que o senhor falou? Não lembro. Não, o bombeiro tinha salvado o banhista. Tinha salvado. A norma culta colocaria porque o banheiro o salvou. Mas, por exemplo, ele colocaria talvez o banheiro tinha salvo. Não, perdão. O bombeiro tinha salvo o banhista. Está errado. Você vai empregar o verbo ter,
vai para a forma mais comprida. Tinha salvado e a forma mais curta. O verbo ser Foi. está, foi salvo. Foi. Tá? Então, ela tinha fritado o ovo. O ovo foi frito por ela. Tá? Frito, fritado, salvo, salvado, pego, pegado. São todas formas do verbo participa. Não tem nada a ver com latim, mas tem a ver com bom português. Tá? Na hora da tradução, né? Na hora da É. tradução, fazia a tradução correta. Direito. Eu nunca aprendi isso na escola. Eu aprendi depois apanhando, sozinho. Se me ensinaram, eu não fui no dia. Eu não estava lá para aprender. Eu faltei também. Eu faltava muito da escola, então talvez até ensinaram, mas eu não estava lá. Então, vamos voltar aqui vamos voltar aqui, então, a alguns exercícios, tá? Eu peguei exercícios todos dos escritos, porque cada vez mais a gente vai pegar exemplo tirado dos escritos, porque tem muito subjuntivo, tá? Então, Arcano Celeste, 2.359. Eu falei há pouco o que é II, que é eles. E IS é ele, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Sint é um subjuntivo ou é um indicativo? Acho que é indicativo, não? Eles são Subjuntivo. subjuntivo. Olha lá. Então, Sint. O indicativo é sunt, tá? sim, sim. Sunt. Então, como é que fica? Que eles sejam. Não tem artigo no latim. Então, os que, per, é o quê? Per é a nossa preposição, pelos. Tá? Aqui lembra quando eu falei do ablativo e do agente da passiva? Tá. Então, que eles sejam os que per vírus sodomae. Vírus é o ablativo de vir, varão. Tá? Sodomae, a palavra é Sodoma, mas ela está no genitivo, De Sodoma. Sodomae. Então, o que é vir? Vírus. Barões. Barões. Tá? Barões de Sodoma. Inteligunto é o passivo. Entendidos. Olha, untur. Vou colocar inteligunt entendem. Inteliguntur são entendidos. A gente já viu, mas nós vamos voltar na forma passiva depois. Tá? Mas eu coloquei aqui porque nós já vimos todos esses casos aqui. E patet é evidente. Esse aqui é a mesma raiz da palavra patente, que é uma coisa visível, uma coisa clara. Os escritos empregam muito patet, quer dizer, é evidente, ou é uma coisa que se vê. Então, como é que fica? Que eles sejam os que se entendem, inteligunto, são entendidos, per vírus Sodomai, pelos varões de Sodoma, é evidente. Então, a frase fica, que eles sejam os que se entendem pelos varões de Sodoma, é evidente. Tá? Então, numa frase só, nós vimos várias coisas. Nós vimos subjuntivo, nós vimos aqui o ablativo, nós vimos o verbo na forma passiva, no plural. Tá? Então, cada vez que vocês depararem com a frase, se precisar, volta naquelas tabelinhas para irem pegando. Agora, vamos ver aqui outro que tem uma expressão semelhante. Como é que fica agora? Quase as mesmas palavras. 130. Apocalipse. E eles que sejam. Não tem artigo no latim, a gente botou um artigo aqui antes desse pronome. Os que. Os que. Porque se entendem. Se entendem. Pela igreja de Pérgamo, né? Exatamente. Em Pérgamo. É evidente. Eclésia em Pérgamo, não de Pérgamo, tá? Ou em. Eclésia em Pérgamo. Tá? De Pérgamo. Patet, o que é patet? Patente. Patet. É evidente. É evidente. Ou então, vê-se, tá?
evidente a Esses scriptis, pelos escritos, a ela. Olha a preposição, a ela. Tá? Então, Hilário. vamos ler agora. Corrente. Que Que eles sejam os os que se entendem, ou são se entendidos. são Aqui é a entendidos. forma passiva. Passiva é ator. São Pela- entendidos pela igreja em de Pérgamo, Pérgamo, evidente pelos pelos escritos escritos a dela. ela. A ela. Aqui é a preposição. A gente poderia, pelas coisas escritas a ela. Quando o Senhor mandou João escrever a carta àquela igreja de Pérgamo, né? Então, que eles se entendem pela igreja de Pérgamo é evidente pelas coisas escritas a ela. Vamos ver aqui esse agora, o 3. Lembra Vita, primeira declinação? Vida. Está em qual caso aí? Está no caso nominativo, a vida Nominativo. dos Sujeito, homens. né? Não. Aqui é o singular, hominis. Se fosse Do dos homem. homens, seria hominum. Hominum. Tá? Então, vamos de novo. A vida do homem Ah, espiritual e angélico. não. A vida do homem, do espírito, é porque a gente não vê ainda a quarta conjugação. E do anjo, é a segunda declinação. Angeli. Quando o genitivo termina em i, segunda declinação é do anjo. Tá? Então, a vida do homem, do espírito e do anjo, o que é sit? Do espírito também está no genitivo? Tá. Singular. Porque essa é a quarta declinação. O genitivo vai aparecer com o nominativo. É os. Tem que ter a tabelinha, não tem jeito. Mas a gente não viu ainda a quarta, não tem problema. Então, a vida do homem, do espírito e do anjo, o que é esse sit? Seja. Isso. Do Senhor, o Domini. Do Senhor. Somente. Tá? Esse somente aí está com letra maiúscula, confunde. Porque falando do Senhor, a gente coloca o só. Tá? Então, a vida do espírito, do homem, do espírito, do anjo, seja do Senhor somente. Está vendo uma frase anterior, porque não está fazendo muito sentido, está faltando um pedaço aqui antes. E que eles sejam somente, é o modo. Modo também é somente. Já muda, recipientes vitae. Da vida. Tá? Então, a vida do homem, do espírito, do anjo, seja do Senhor somente. E que eles sejam apenas recipientes da vida. Modo pode ser somente ou pode ser apenas. Tá? É claro que vocês não viram isso, mas depois nós vamos ver. Agora, quando tem patet, o sinônimo é constat, que é vê-se. Tá? Vê-se ex significatione, pela significação. Aqui está na segunda declinação, abissus, abissi, que é o genitivo singular. Então, vê-se pela significação de abismo. Abissum, abissis. Tá? É neutro, abismo. Agora, aqui a gente já sabe. Que sejam cubiditatis, esse nome feio comprido é cobiça. Cobiça e falsidade. Que sejam cobiças e falsidades. Daí, é o índio. Daí. Então, vê-se pela significação de abismo que são as cobiças e as falsidades daí, que sejam as cobiças e a falsidade daí. Tá? 1248. Que sejam, está falando de determinadas coisas. Aí fala que elas... Estou procurando 48, não acho. 1288.
Que Que sejam doutrinados, não? não, Da doutrina da Que caridade. seja da doutrina da caridade. isso. Vê-se, vê-se, é se vê, porque consta. Consta. Quia Vê-se. é porque. Lembra? Apelato, se apelo, ego, apelo, é o quê? É a mesma coisa de voco. O que é apelo? É chamar, tá? Então, vocato, apelato é a mesma coisa. Como é que ficaria? Apelatur. Então, você tem apelo, é Passivo. o quê? Chamar, tá? Apelato é chamado, é a forma passiva. Passivo. Apelatur é chamado. Ou então vocato. Tá? Vocês vão encontrar muito. E estão vendo pela primeira vez, pode achar estranho, mas vocês vão gravar. Olha, então vamos ver de novo. Que sejam da doutrina, doutrinai, Da da caridade. caridade. Sobre a caridade. Esse dia, lembra aquele dia de caridade. É sobre a caridade. Vê-se porque é chamado canticum amorum. O que é amorum? É plural, Amores. genitivo de amores. Cântico dos amores. Tá? Agora, o 593. Olha o subjuntivo aqui. Se fosse presente indicativo, seria significate. Se eu tirasse o T, seria igual ao português, significa. Mas não é significate, é significate. Então, como é que eu traduzo? Que ele significa. Signifique. Que ele signifique. Que signifique o homem, tá? Da posteridade. Posteridade é descendência. A gente também tem esse termo em português. Posteridade da igreja antiquíssima. Consta, quer dizer, se vê, é evidente, né? É Quando evidente. significa, lembra que a forma subjuntiva, eu até dei um exemplo lá de significat, Que tá? significado. Quod significat. Dependendo do que está lá, a gente fala que isso signifique, tá? Outro aqui, começa igual. 755. Quod, Que é significado. não. Não, que Quod, significa. aqui é o subjuntivo. Como é que fala? Que, se eu tenho que, vai ter o subjuntivo. Como é que fica esse subjuntivo aqui? Significat. Vamos de novo. Se eu tivesse assim, seria um indicativo, significat. Que Mas assim, significa. vira o quê? Subjuntivo. É subjuntivo. Que, Então, como é que traduz? essa não é Que significado. não. Não. Subjuntivo. O Tem que subjuntivo voltar em lá. português. Diz que Vamos voltar lá. significa o Que princípio. significa? Tá? Olha aqui. Que princípio da ele ame. tentação. Então, que signifique? Porque é o subjuntivo em português. Que eu signifique, tu significas, que ele signifique. Que signifique o princípio. Aqui é o genitivo Agora, da tentatio da genitivo. segunda declinação, da terceira declinação, tentationes, genitivo, Das tentações. da tentação, porque aqui é Da plural, é tentação. singular, É singular. tá? Singular. Se Tentationes, fosse só aí, era plural. se fosse assim, ó, plural seria tentationum, tá? Mas é tentationes, é genitivo singular. A gente viu um outro caso aqui, da terceira declinação, que termina em is. Cadê? Aqui. Hominis. Quando o genitivo termina em is, terceira declinação, tá? Homo, genitivo hominis, quer dizer do homem. Do homem.
Todas as palavras terminam em atio, tentatio, tentationes. Aqui a forma gentiva termina em isso. Então, você vê tentationes é da tentação, em singular. Então, voltando lá. Que Signifique o princípio da tentação. Da tentação, no singular. Prius quer dizer antes. Tá? Essa parte aqui a gente não vê. Antes, ostensum est, foi mostrado no verso 4, no versículo 4 deste capítulo. Mas essa parte a gente não viu, a gente pode pular. Esse dá 755. tentação, Pastor Cristóvão, dá tentação, esse dá também fica subentendido? Não, ele está aqui dentro da palavra, você tem que traduzir, porque é o genitivo. Quando ele tem is aqui, sendo a palavra da terceira declinação, você tem que colocar o dá, porque ele está no adjunta de nominal restritivo, é o genitivo. Tá? Ele está implícito. Eu lembrei disso mesmo. Tá. Se você não traduzir, não faz sentido na frase em português. Outro aqui. A gente está pegando só para mostrar os casos de subjuntivo, tá? Não importa com o resto da frase, se não está clara. Eu tô pegando as frases que tem quote e o subjuntivo. Então, como é que fica aqui esse aqui? Continuação do 755. Vamos embora, esse aqui. De novo, que signifique... Isso também... Também, captivitatem, cativeiro. Tá? Também cativeiro. Eorum é dos da Babilônia. Tá? Cativeiro. Pelo qual, agora que a gente não viu, pelo qual representatur, aqui tem a forma passiva. Represento, representar, representatur, quer dizer, é representada. Tá? O quê? Por qual é representada? A tentação. Tentação. Está vendo? Aqui está no genitivo, tentatio, e aqui está, perdão, aqui está no nominativo, tentatio, e aqui no genitivo, tentationis. Tá? Aí é a tentação. É. Representada a tentação fidelium, dos fiéis. Tá? É o genitivo plural, fidelis. E a devastação... Se aqui é fiéis, aqui é o quê? Dos infiéis. Dos infiéis. Et quidem, quidem quer dizer de fato. De fato. E de fato. É o princípio da tentação. E aqui é simul, quer dizer ao mesmo tempo. Vai, pode continuar, está certo. Ao mesmo tempo. É o princípio da tentação. E ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Finis é o fim. Fim. Da tentação. Da tentação. Céu é ou. Ou libertar. Ou da libertação. Libertação. Tá? Constare, quer dizer ver potes. Pode-se ver. A sequentibus, pelo sequente, naquele capítulo no profeta. Então, veja de novo. Que signifique também o cativeiro deles da Babilônia, pelo qual é representada a tentação dos fiéis e a devastação dos infiéis, e, de fato, o princípio da tentação e, ao mesmo tempo, o fim da tentação, ou a libertação. Pode-se ver pela sequência nesse capítulo no profeta. Parece que tem mais coisa que a gente não viu, não sabe do que viu, mas não se preocupe, porque a gente está pegando aqui os casos de exemplo de subjuntivo. Tá? Agora nós vamos entrar no exemplo de imperativo. Vamos voltar um pouquinho lá no imperativo? Imperativo do verbo ser. Tá? A gente já viu que o indicativo é ego sum, tu és, is est. Nós somos, vós est, is sunt. O subjuntivo, quod ego sim, quod tu sis, quod is sit, quod nós simos, quod vós sites, que is sint. E o imperativo és. Como é que é o imperativo és? Quer dizer, se tu, tá? Se tu, corajoso, é o és, ou és tu.
E no plural, este ou estote, sede. Tá? Então, imperativo. Essas formas aqui são as mais usadas. Es e estote. Vamos voltar lá agora no outro exercício que vem. Arcano Celeste 197 tem estote. Acabei de ver o estote, imperativo. Estote é o imperativo o quê? És tu, Plural. Vós, do verbo ser. Como é que é o imperativo plural do verbo ser? Em português, sede. Sede Né? vós. Sede vós. Ergo é pois. Tá? Está lá Sede no vós, pois, vocabulário. prudentes. Sede vós, pois. Aqui não tem Prudentes. diferença, né? Prudente. Não. Sicut, se vocês Como? olharem no vocabulário, vocês vão ver Como? Como a Como? serpente. A Como as serpente. Como ais ou só como serpentes? Pode colocar o artigo. Normalmente a gente coloca o artigo, tá? Como a serpente, mas se não colocar, não está errado. É o Mas é no contexto. plural aí? É no plural mesmo, hein? É plural aqui, ó. Tá. Serpente. Mesmo nome. Então, como é que fica? Volta de novo. Como ais. Estote. Sede prudentes. Sede vós, Sede vós E ergo é o quê? Pois. pois prudentes, como as serpentes. É. E simples Como as pombas. as As pombas. pombas. Se você, por acaso, não colocar os artigos, Como vamos as ver se faz pombas. diferença, como é que fica? Como pombas. Se não colocar artigo, como é que fica? Nesse caso, acho que não vai fazer diferença. Como serpentes e como pombas. Então, estote ergo, sede pois. Tá? Prudentes como serpentes, simples como pombas. Não faz diferença. Tá? Você que julga pela clareza, na leitura, como é que soa. Tá? Mateus 10:16. Mas nesse caso você precisa ver as, a repetição de as. Isso também, como no inglês tem problema, as serpentes, as pombas, na mesma frase? Não Não, tem né? problema. Se você vai colocar o as na primeira, é bom você colocar na segunda. Não. Se você não tira na primeira, tira também na segunda. Mas não tem regra, não faz diferença. É mais o ouvido. Tá? Aí não Algumas muda, coisas da né? língua. Aqui tem outro caso de imperativo, 4.422. Lembra desse verbo aqui? Eu vou pegar lá no vocabulário esse verbo aqui, ó. Cadê? Olha, o que é que tem ali? Está grifado? Estão vendo? O verbo paro. É preparar. Definitivo parar, é preparar. Tem uma frase muito usada que é si vis bellum, não, si vis pacem para bellum. Se quiseres a paz, prepara a guerra. Então, paro. Agora nós vamos ter esse verbo lá na frase. Estote parate. O Senhor falou isso em Mateus 24. Quem traduz? Estote é o que mesmo? A gente acabou de ver. Acabamos de ver. Sede vós, não. Sede vós. Preparado. É stage, voz, stage. Esse caso é stage. Agora. Esse caso é stage. Agora. Stage voz. Agora a gente vai. Lembra aquele caso que a gente pode empregar ser, estar ou haver? Tá? Vamos pregar agora e colocar o estai, em vez de sede. Está e voz, Tá? Está em voz Aqui, preparada. aqui é sede, que ele certo. manda a gente ser alguma coisa. Aqui ele manda estar preparado. Então, o estote, mas aqui você vai empregar estai. Estai, parate, preparados. Cuia. Mas estai ou estás? Não, estás mesmo? Estai. É o imperativo. Está e voz. Parate, preparados. Preparado. Tá? Quia qua hora non putatis, porque a hora em que não pensais,
Filhos homini veniet. Aqui é a forma do futuro que a gente não viu. O filho do homem virá. Tá? Eu coloquei por causa esse exemplo por causa do imperativo. Outro imperativo aqui empregado. Vamos ver de novo aqui. Como é que fica? Estai preparado. Estai vós preparado. Estai vós preparado. No Dia é dia. No dia Tertium. terceiro. No dia Terceiro. terceiro. Porque No dia terceiro. No dia terceiro. Descendente. É futuro de descer. Descerá. Será. Jeová. Descerá. Em Jeová. Em óculis. uma nuvem. Não, óculis. Não. Visão. Nos olhos ou aos olhos. Aos olhos. Não tem óculos. Latim, óculos é olho. Dos olhos. Os olhos de todo o povo. De todo o povo. Super Monte Sinai. Sobre Monte Sinai. Isso. Então, como é que fica? Como é que fica? Estai vós preparado no dia terceiro. Nesse caso é no dia, né? No dia terceiro. Ou no terceiro dia. Pode ser, tanto faz. Que no dia terceiro descerá Jeová eu só quero dizer visão, aos olhos. Porque no dia terceiro, né? Isso. Porque no dia terceiro descerá Jeová aos olhos do povo. De todo, homem é todo. De todo. É. De todo De todo povo. Esse super. Super. Em cima. Acima. Em cima do Monte Sinai. Acima do Monte Sinai. Acima do Monte Sinai. Dono. Acima do Monte Sinai. Do monte, né? Tá? Acima do monte. Acima do monte. No latim não tem nenhum caso nem outro. Você emprega o que ficar melhor no português. Dono. 494. Mortus, quer dizer morto. Isso aqui é a quarta declinação que a gente não viu ainda. Mas isso aqui a gente já viu. Es. Aqui é o indicativo do verbo ser. Sum est, sumus est, sunt. Querem olhar lá na tabelinha? Indicativo do verbo ser. Ó, presente do indicativo. Ego sum, tu és, is est. Nós somos, vós est, is sunt. Então, aqui, nós temos... Como é que traduz? 494. Tu és morto. Mortos no plural? Tu és morto. Morto no singular. Tu és morto és ou morto estás. Morto está. Esto, estote é plural e esto é singular. Seja vigilante. Seja é subjuntivo, imperativo é ser. Ser vigilante. Ser vigilante e afirma. E afirma. As coisas restantes, relíqua. Lembra? Restos, relíquia, relíqua. As coisas restantes, moribunda. Moribunda é que estão para morrer. Então, estás morto, ser vigilante e afirma as coisas restantes que estão para morrer. Não. N é pois não, e vene, achei, ópera tua perfecta. Tuas obras perfeitas coram Deo, diante de Deus. Tá? Opa. Eu tô falando aqui... Tem uma coisa interessante aí. Que nas traduções das nossas versões, não diz as coisas que estão, diz aos que ou aqueles. É interessante. Aqueles na outra citação, ele coloca relíqua.
Não fala de coisas, não fala de entendi. pessoas, fala de coisas. Aqueles que também estão. Hum, Uhum. Os escritos traduzem coisas, relíquia moribunda, as coisas que estão para morrer. Aqui, de novo, o mesmo versículo citado em outro número, agora citado no Apocalipse explicado. Vamos ver se é diferente? Mas brilha mais conforme os escritos. É. Na verdade, ele está falando com a pessoa representada pela igreja, a pessoa tem que avivar as coisas que estão nela para morrer, não as pessoas. Uma pessoa não pode vivificar pessoas, ela pode Não, vivificar as coisas que estão morrendo nela. não, e Não é isso? sem pensar que conforme está escrito lá, você fica imaginando que tem, igual no morro. Ó, já morreu um montão e tem outros amarrados. É. Aí Pra você tem que ir lá e matar. estabelecer eles, porque. É, É. Então, aqui é o mesmo versículo citado em outro livro, porque às vezes ele cita, ele transcreve. Vamos ver como é que ficou esse aqui de novo. Mortus és, estás morto, tá? Esto vigilante, ser vigilante. Et confirma, aqui et stabili, E quer dizer, confirma. afirmar e aqui é confirmar. Relíquia quae moritura, aqui as relíquias que hão de morrer. Aqui ele traduziu que estão para morrer. Na outra vez que ele citou, ele colocou que hão de morrer, moritura, que é o futuro. Lembra? O futuro, esse nome vem daqui, ura, urus. Então, moritura é que hão de morrer. Futura, que hão de ser feitas, o que há de acontecer. Então, aqui ele tem uma diferença. Relíquia moribunda, relíquia quae moritura. Tá? Mas é mesmo o mesmo imperativo, esto, se tu, tá? Estote, sede vós. Pois não achei tuas obras plenas diante de Deus. Na outra citação ele colocou perfeitas, aqui ele colocou plena, tá? Quando ele está explicando o número no Apocalipse revelado e no Apocalipse explicado, ele traduz mais exatamente como o grego. Quando ele está citando só de passagem, ele não preocupa em colocar exatamente o mesmo termo. Tem essa questão. Por isso que a gente tem que olhar algumas citações daquele versículo e ver como é que o Söderberg traduz mais. Mas são palavras semelhantes, perfeitas e plenas, ou íntegras. Tá? nós na nossa ignorância ignorante, a nossa ignorância, não santa ignorância, vem a perguntar mais ou menos assim. Eu lembro de um fato que aconteceu, acho que eu até já contei em alguma outra ocasião, a PUC aqui do Rio contratou um desses literários românticos aí para fazer uma prova no vestibular de literatura, e ele fez lá um texto para interpretação, né? E aí, eu não sei se de propósito, botaram ele também na sala para fazer a interpretação do texto que ele tinha escrito. E aí depois levaram as questões, né, a redação para correção na bancada. E ele que tinha, o próprio literário lá que tinha feito a redação, tirou como nota 3, alguma coisa. E aí, né, o pessoal do Jornal do Brasil, o JB, foi lá entrevistar ele para saber qual era o fenômeno, como é que ele tinha criado o texto, e quando ele mesmo interpretando o texto, em vez de só ele deveria tirar 10, ele não chegou a tirar 3, tirou 2,8 alguma coisa, segundo a correção da bancada. E aí foram entrevistar tanto ele como a bancada. E ele dizia assim: gente, mas não é isso que eu quis dizer quando escrevi isso aqui. E aí a comissão examinadora disse assim: olha, mas segundo as regras, né, usado tanto pela gramática, usado, né, pela correção dos professores de língua portuguesa, usando tudo da ciência, quando o senhor falou o escrito para o leitor, é isso que qualquer um que lê segundo as regras entende. Corre o risco também de acontecer isso entre Swedenborg lá vendo e ouvindo,
e quando ele escreve, a gente tem que friamente obedecer à gramática, não sei lá, e de repente também dá nota, não dá a nota 10 para ele, dá a nota 2,5, ou Não, dá uma não. nota 10 para ele. Eu acho o seguinte, ele não é Deus, ele tem a limitação dele. O que Sim, ele falou é uma verdade. Agora, a gente tem o texto íntegro da letra da palavra, tem que ser no grego e no hebraico. Quando você passa para qualquer outra língua, mesmo o latim, você já perde um pouco do significado original. Então, no que ele faz a tradução mais rápida, ele pode ter empregado um sinônimo, que acontece muito. Quando eu estou fazendo a tradução para o latim de Gênesis e Êxodo, eu vejo muitos casos em que aquele texto de Êxodo, quando ele cita em outro livro, ou de Gênesis, ele citou ligeiramente diferente. Não tem importância, mas quando ele vai explicar mesmo aquele texto, aí ele fica mais dentro do grego e do hebraico, sem mudança. Quando ele faz só uma referência, tá? Ele tem tem que lembrar que isso aqui é uma tradução do grego ou do hebraico, não é o grego e hebraico. Então aqui pode ter pequenas mudanças, tá certo? Então, para a gente ter uma tradução, eu acho que a tradução que ele faz, de qualquer maneira, ainda é a melhor que existe, porque ele estava traduzindo vendo o sentido interno, diferentemente de qualquer outro tradutor, né? Então, mesmo quando ele tem aqui perfecta e plena, que é uma diferença, mas vamos olhar como é que ele traduziu no Apocalipse, revelado e explicado, porque esse texto é do Apocalipse, e lá ele estava traduzindo diretamente do grego. Quando ele estava escrevendo os arcanos, ele estava trabalhando com hebraico, ele só citava o grego de passagem. E num volume de quantos volumes que são, né, numa quantidade imensa de tradução, tem essas pequenas diferenças. Tá? Mas e que não também impede parece que nos escritos vai mudando de estado na mente também, na compreensão, né? Estou dizendo isso para a gente não atribuir também a inerrância que é atribuído ao Papa, né? A infabilidade, mas entender que como foi segundo o que foi visto e ouvido, na medida que você vai crescendo, avançando, você percebe isso lendo o diário espiritual, né? E a evolução quando entra na doutrina. Exatamente. No começo do diário espiritual, frequentemente ele dizia nondum isquio, quer dizer, ainda não sei. Legal. Então, no começo do diário espiritual, ele não falava o Senhor Jesus, ele falava Deus Messias. Porque para ele ainda a ideia de Deus, uma só pessoa, não estava muito clara. Então ele estava querendo falar o Deus que se tornou Messias. Depois ele falou, não, é o Senhor. Céu também, né? Nem as divisões do céu estavam tão exatas na cabeça dele. Exato. E até porque estava sendo formado o céu. É verdade. Ele pegou no meio, então pegou o bonde andando no processo. É verdade. Então você imagina, um bonde cheio de gente, você não sabe para onde vai e quem vai descer, e você tem que descrever a viagem. E ele ali no meio, né? É complicado. É verdade. Mas o que é interessante é que no final, as obras dele, quando tudo já está assentado, né? As coisas no céu, no mundo dos espíritos já toda assentado, o texto dele já fala com a convicção, tá? Com certeza. Ele não fala mais ainda não sei, quando ele escreve verdadeiro João Cristã, etc. É como um repórter, né? De tanto que o repórter é enviado, por exemplo, o repórter de guerra, enviado de guerra, ele vai descrever a guerra, chega lá no final, ele se torna um historiador, um perito, ele já descreve a situação toda sem aquele deslumbramento do começo, né? Ele já descreve fatos e já faz como diz hoje, uma leitura diferente do acontecimento do que ele fez quando chegou lá no primeiro dia. É mais ou menos isso, tá? Mas sem falar também que para não correr nem o risco de nenhum dos alunos dele se tornar melhor do que ele, como disse o Senhor, ele vai mostrar que tudo isso ali, os melhores não vão passar do 5º grau, né? Não. É verdade. Então, vamos voltar aqui, o 14. Ego, a gente já sabe que ego, né? Eu sou Deus Shaddai. O sou está implícito, e quando for assim, a gente vai fazer uma tradução, a gente coloca o sou em itálico para dizer que não está no texto original, porque o
hebraico não tem verbo ser no presente indicativo. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. O hebraico não tem. O verbo ser está implícito. O único lugar que tem o verbo ser é no nome de Deus. Ele é. Mas o hebraico não tem o verbo ser. Eles não usam. Por exemplo, você falar a casa é branca, o hebraico fala casa branca. Tá? É interessante que não existe o verbo ser. Só no nome do Senhor. Tá? Então, ego Deus Shaddai, a gente traduz. Eu sou Deus Shaddai. Agora a gente tem um imperativo. Ambula. La Vamos minha, ver tu, lá? Hã? né? Ó, imperativo, primeira conjugação. Ambula canta significa munda cogita. Tu. Tá? La minha, tu. 14. Então, como é que fica? Tu anda, Caminha tu diante de mim. Diante de mim. Esse tibe aqui a gente não consegue traduzir para o português, porque aqui é um pronome relativo. Anda-te. Mas a gente não tem o anda, é um verbo intransitivo em português. Então a gente omite. Anda diante, pode colocar tu. Diante de mim. Coram, diante. Tá? De mim. Et esto integer. Esto, a gente já viu estote, que é sede. E esto é o singular. Então, é o quê? E seja, Íntegro. Se. e Se seja. íntegro. Então, de novo, como é que fica? eu sou Deus Shaddai. Anda na minha Eu sou presença. Deus E Shaddai. seja, Anda, esse era íntegro e perfeito. Como é que ficaria? anda diante de mim. Anda Não tem diante como de você mim. traduzir o ti aqui. Tá? A gente não pode falar anda-te. Então, você omite o ti. Anda diante de mim. E É íntegro. ser íntegro. Né? Íntegro, Então, é íntegro. aqui tem imperativo e imperativo. Ambula e esto. Tá? Tu. O Senhor está falando contigo, com tu. E por isso Agora, dizem ser, né? hã? E ser íntegro. E ser íntegro. Tá? No 15, tem uma coisa que o Senhor falou no Novo Testamento. Volo, quer dizer, é querer, quero. Não tem amo, âmbulo, volo é quero. Quero. Mundatus. Lembra que eu falei do verbo mundo? Limpar, Limpado. limpado. Limpar. Esto, Fica se. limpo. Mas aqui no português não tem como traduzir limpado, tá? Então, ser limpo, porque o português tem aquela regra, ter e haver, tá? Com limpado. Ser está com limpo, tá? Quero ser Então, limpo. quero ser limpo. Lembra quando ele falou isso? Falou, Senhor, se quiseres, podes curar-me. Ele falou, volo, mundatus esto. Quero Ser limpo. Et statim, imediatamente. Et statim, e imediatamente, mundata est. Quando tem o verbo est, vai para o passado. E foi limpa a lepra dele, Ilios. Tá? A gente não viu o pronome possessivo ainda, então não se preocupe. Eu só estou colocando aí com o imperativo. Então, volo, mundatus esto. Quero ser limpo. Et statim, imediatamente, mundata est, foi limpa, lepra Ilios, a lepra dele. Tá? E ele foi limpo da lepra, não pode, né? Não, porque aqui é assim que ele traduziu, a lepra dele que foi limpa. Interessante, né? Não é ele que foi limpo, não. Aqui ele traduziu, a lepra dele foi limpa. Né? Era de se esperar que ele foi limpo da lepra, mas não é assim que está lá nessa tradução do Apocalipse 79. Tá? Seria interessante depois ver no grego. Mas Swedenborg traduzia assim, imediatamente a lepra dele foi limpa. É assim que ele traduz. Eu até vou olhar isso depois. Mas não falou que o homem foi limpo, mas a lepra foi limpa. Né?
É como a gente fala, a roupa foi limpa, né? É claro que ela não foi limpa sozinha. Entende-se que ele foi limpo da lepra, mas ele foi dito, a lepra foi limpa. O 16. Aqui tem outro Cântico de imperativo. Jeová. Não, aqui é imperativo. Ah, Imperativo cantem a da... Jeová. Nesse caso, pastor Cristóvão, é onde há uma necessidade de consultar o manuscrito? Só uma pergunta assim. Não, o manuscrito não, porque raramente vai ter o manuscrito. Aqui você pode até olhar lá no grego, talvez tá, ele foi limpo da lepra. Mas se ele traduziu assim, e nós estamos traduzindo Swedenborg, não o grego, eu boto assim. Sei. Entendeu? Não, estou dizendo assim, porque caso no manuscrito dele, quando alguém digitou, não correu esse risco, não, né? Eu sei. Não, pode dizer que eu vou falar 1 em 500, tá? É quando você encontra erro no manuscrito. Sei. Aí tem uma palavra que é nominativa, alguém transcreveu para genitivo. É mais ou menos a proporção de 1 a cada 500 são os erros que contam a diferença entre o texto transcrito e o manuscrito. Eu consulto o manuscrito quando tem dúvida e vejo qual é a diferença e anoto e mando lá para eles. Não sei o que eles fazem com as observações que eu faço. Mas quando eu encontro divergência entre o manuscrito e o texto que tem no banco de dados da Igreja Geral, do site do Kempton, eu envio para lá. Para você ter ideia, hoje eu acho que eu tenho 70 ou 80 casos em mais de 3 ou 4 anos. Então, eu creio que é 1 para 500 os erros de transcrição. Tá? Então, não creio que seja do manuscrito, não. Mas, de qualquer maneira, por curiosidade, eu vou olhar outras citações, onde ele traduz outros lugares, e também vou ver o grego. Tá? Porque, às vezes, ele está mais certo do grego do que as traduções que a gente encontra. Aqui, ó, a gente tem um imperativo de cantar. Canta tu, canta você. Cantemos nós. Cantai, cantate, Jeová. Aqui é dativo. Cantai a Jeová. Cantai o quê? Quem canta, canta alguma coisa. Um cântico novo. Um cântico novo, tá? No acusativo, tá vendo? Cântico novum. Laudem ipsius a fine terra. O seu louvor desde o fim da terra. Descendentes mares dos que descem ao mar e a sua plenitude. As ilhas e os habitantes delas, tá? Também ainda ficou muita coisa que a gente não viu ainda, mas eu só quis mostrar aqui o cantate, que é cantai. Se eu coloco cantai, Jeová vai para o dativo. Cantai a Jeová. Tá? E Apocalipse revelado 378. Vamos ver agora esse aqui? Esse aqui acho que vai tá fácil. Então, outra também temos imperativo, terceira pessoa, da primeira conjugação. É a mesma coisa de... Esse Jeová não é genitivo, pastor Cristóvão? Esse Jeová não era genitivo? Esse quando termina em... Dativo. Tá. É dativo. Ah, tá. Pode ser genitivo e pode ser dativo. Ah, tá bom. Tá? Tá bem. Você vai pelo contexto que aqui só pode ser dativo, porque cantai de Jeová não faz sentido. Ainda mais porque aqui tem objeto direto. Cantai um cântico novo a Jeová. Tá? Ótimo. Mas pode acontecer essa dúvida, você olha o contexto. Agora aqui, Isaías 1, 16. Como é que fica esse aqui? É um versículo bem conhecido. Lavate e lavai. Tá? Terceira pessoa, imperativo. Lavai-vos. Lavate-vos. E aqui? Limpai-vos. Limpai-vos. Removei-vos. Removei-vos. Removei. Está vendo que está no males. acusativo? Removeu o mal. Operum vestrorum, de vossas obras. Aqui é o genitivo. Tá? Ab, quer dizer, de,
óculos meis. Diante de meus óculos de meus olhos. Cessate, cessai. Fazer mal. De fazer De mal. fazer o mal. Então, lavai-vos, mundate-vos, purificai-vos ou limpai-vos, tá? Removete malum operum vestrorum, removei o mal de vossas obras. Ab óculos meis, de meus olhos, cessai de fazer o mal, tá? Cessai de malum fazer. Então, vocês estão vendo que a maioria das palavras aqui, a gente já viu, então basta agora analisar aí para a gente pegar aquela, vamos falar assim, mecânica para fazer análise. Não tem coisa do outro mundo, não. Por último, aqui, Apocalipse revelado, 378, e a continuação tem a explicação daquela passagem. Agora tem o infinitivo. Por. Como é que fica? Por lá. Por lavar, porque da área. No verbo, na palavra. Na palavra. Significa. Lavar na palavra. É passivo aqui, viu? É passivo. Significado passivo. é significado. Significado. É significado. Na palavra é significado. É na palavra significado. A mudança. Não, mundare. Mundo. Limpar. Purificar. Sim. Limpar. Os males e os falsos. E falsos. E pelas estolas. Pelas significando, agora é plural. São significados. Os veros gerais. Comuns é geral. Tá? Então, como é que fica de novo? Vamos ver. De novo. Então, como é que fica agora direto? Por lavar. Lavar. Na palavra. É significado. É significado. Lavar os males. Limpar. Lavar-se. Os males e os Lavar-se. É limpar-se. É limpar-se dos males e dos falsos. Né? E por pelas estolas. Significa o vero geral. Não, são significados. São significados. Os veros gerais. Aqui é o vero plural vera. Tá? Os veros gerais. Então, está explicando aqui esse versículo de Isaías, lavai-vos. Tá? Depois fala aqueles que lavaram as suas estolas. Eu me senti aí dizendo Gugu Dadá. Está claro, ó. Por lavar, na palavra, é significado limpar-se dos males e salvos. E pelas estolas são os significados veros gerais. Tá? Não tem dificuldade, é só o hábito e o tempo. Aqui tem nós não vamos entrar ainda nesse... Só um minutinho. Estolas, o significado da estola mesmo? É uma vestimenta que é citada na Apocalipse revelado. Eu não sei exatamente se é aquela vestimenta que desce até os pés. Agora eu confundi, eu não me lembro de qual. Mas eu lembro que na tradução está lá, fala uma roupa que vai até os pés, quando o Senhor aparece a João. Mas eu esqueci os termos que estão lá, no grego e no latim. Sei que significa os veros gerais. Né? Os veros gerais. Olha só, eu tinha colocado aqui tradução de caridade, mas eu vou deixar isso um pouco mais para frente. O que eu vou fazer agora, nós já vamos para 3 meses que a gente está vendo o latim, nós vamos dar uma pausa aqui nesse subjuntivo imperativo, e nós vamos retomar agora como recapitulação lá das funções das palavras e dos casos, depois vem para a primeira declinação, tá? Segunda e terceira. Vamos fazer um apanhado geral como se fosse um sumário desse primeiro trimestre. Tá? Nós vamos continuar. Mas nós precisamos voltar um pouco e trabalhar agora, porque a gente já tem elemento bastante para trabalhar. Nós já sabemos, ou já vimos, né? Ainda não sabemos de qual, mas já vimos.
primeira declinação, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Perdão, primeira conjugação. E o verbo ser. E vimos primeira, segunda, terceira declinações. Vimos o verbo na voz passiva, vimos os modos subjuntivo, imperativo, indicativo, e vimos alguns termos que não flexionam. Eu acho que a gente tem muito material agora, acho que a gente pode parar um pouquinho nesse ponto e trabalhar mais com o que a gente já viu, antes que a gente prossiga, porque a gente já tem bastante coisa. Tá? Não adianta a gente andar muito sem a gente fixar mais do que a gente já viu. Então, nas próximas 2 ou 3 unidades, nós vamos fazer um geral, os veros gerais. Nós vamos pegar o que nós já vimos e trabalhar bastante com o exercício para ajudar a fixar. Tá bom? E, tendo oportunidade, façam, peguem o texto, leiam, tá? Procurem fazer. Mesmo esse texto que a gente vai trabalhar depois, que é a doutrina da caridade, nós não vamos pegar agora, não. Vamos fazer primeiro essa recapitulação. Tá? Eu aqui tem um vocabulário. Até a vocabulário. quarta. Aqui tem um vocabulário. Aqui tem aquelas tabelinhas que ajudam a consulta. Tá? Primeira conjugação ativa. E aqui tem os modos. Está tudo aqui. Aqui tem o apêndice que eu falei do ter e haver, se ele está com os verbos de particípio abundantes. Eu acho que todos os verbos que têm particípio abundante de língua portuguesa estão listados aqui. Tá? Então, é isso. Tem alguma pergunta até agora? Bom, passou um pouquinho da hora. Possivelmente ainda terá mais ou menos quanto página, porque eu estou pensando em passar na impressora ali, pedir para eles fazerem um encadernamento, uma apostilinha encadernada. Mas eu acho que eu só devo fazer isso quando terminar o curso, para a gente não ter, por causa da furação, né? Para a espiral. E aí, se alguém quisesse, eu faria também, deixaria, ele pegava comigo depois lá na igreja. Mas não precisa, eu acho que eu não devo fazer isso agora, não, né? Você pode pegar, você pode dividir por fascículo, por exemplo, unidades, tanto a tanto. Mas deixa eu fazer uma coisa, e Johnny também, e o Marcos, deixa eu dar uma revisada nas unidades de 1 a 5, okay. Porque passou alguma coisinha, lembra que vocês viram aqui, até corrigiram? Deixa eu dar uma revisada lá, para a gente fazer unidade de 1 a 12, tudo direitinho, sem nenhum erro, sem nenhuma falha. Ok. Tá bom? Aí depois eu mando para vocês. Por enquanto, eu vou mandar só essa aqui de hoje. Tá? Tudo. Obrigado, pastor. Então, tá bom. Obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma boa noite, um bom fim de semana. Não, eu queria ainda já deixar aqui, John. Oi. John Marcos, só 30 segundinhos. Eu conversei ontem com o John, o pastor Cristóvão, a possibilidade de, para agora, dia 18 de junho, a gente fazer uma espécie de palestra aqui na igreja com o Data Show, usando o Zoom. Mas, assim, faríamos no sábado o dia todo. Aí a gente queria uma palestra sobre a nova igreja, sobre, né, aproveitando o evento da festividade. 17 de junho, Francisco. Vai ser 17, Sábado. Isso. E aí a gente faria, assim, na parte da manhã, 2 palestrantes. Vamos dizer assim, pode ser o pastor Andy dos Estados Unidos, diretamente de lá, no telão. A gente montava um telão. À tarde, pastor Cristóvão e Beirite Johnny, à tarde, os 4. Assim, ficaria um dia bem produtivo, um dia bem alegre, um dia bem comemorativo aos 350 e tantos anos da igreja. Uma palestra assim, online, no telão. Boa ideia, muito bom. Aí a gente queria já deixar para o senhor preparar, caso o senhor prepare. Aí a gente viu uma oferta de amor de R$800 do seu trabalho. Que isso? Para quê? Oferta de amor, lembra? Não, depois que eu vi que o senhor pregou de paletó, eu lembrei quanto o senhor ganhou de oferta de amor lá. Não, mas agora é cachê. Agora é cachê. É verdade. Mas então, o senhor prepararia para o dia 17, né, John?
Porque dá tempo suficiente para todos prepararem, nesse dia a gente fazer um evento aqui legal. E é bom também avisar o Josué, lá em Angola, né, para ele preparar e ter condição de mais participar, né? Pelo menos conexão, se ele pode, né, assistir uma coisa assim, mas muito bom. Bom, está lançada a proposta, aí vocês pensam como é que ficaria. Nós já tivemos a experiência lá em Curitiba da sua participação remota, né? A distância ficou muito boa, então agora, como a gente tem data show na igreja, dá para a gente preparar um telão bem grande e vai ser muito bom, eu imagino que seja muito bom. Muito bom. Boa ideia. Muito bom. Tá Valeu, bom, Francisco. gente. Fique com Deus. Um abraço. Obrigado, pastor Cristóvão. Abraço, Marco. Tchau. Tchau, pastor. Abraço. Abraço, Marco. Tchau, Francisco. Tudo bom aí? Tchau, tchau.